Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pod MXM. Hoje estamos aqui com o nosso cliente, Marcelo Siqueira, diretor administrativo, financeiro e operacional do Menezes Corte. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Vou pedir só para você se apresentar, contar um pouquinho da sua experiência, para depois a gente começar aí o nosso bate-papo sobre transformação digital no back-office empresarial. Ok, vamos lá. Eu sou formado em bacharel, licenciado em física. Depois disso eu fiz pós-graduação em análise de sistemas, né? E depois disso eu fiz marketing, né? Gestão estratégica de marketing. E depois vários cursos aí que a gente acaba fazendo na vida profissional, né? E o que eu posso falar de interessante, que a física, na verdade, me criou um embasamento de não fazer nada que você não sabe realmente o que você vai fazer, né? Então, o embasamento é fundamental. Quando eu fui para a parte da análise de sistemas, o que passou a acontecer? Eu comecei a conhecer de processos dentro da empresa, de cada área, de como funciona cada área, e quando você fala em processos, você acaba avaliando de como você fazer melhor os processos e acaba entrando na digitalização, né? Na informatização desses processos, né? E depois no marketing é a visão do que é a empresa, como que ela sobrevive, como ela vai trabalhar para poder ter lucros, né? E principalmente como atender os clientes. Então, a visão estratégica da empresa é fundamental, que você aprende esta visão, o que é cliente, o que é produto e marketing, né? Eu não vou nem te perguntar as outras curiosidades que nos bastidores o Marcelo já falou até que ele faz paraquedismo, não é, Marcelo? Eu faço voo livre, Voo livre. né, em parapente, já tem 14 anos, né, que é uma coisa bem interessante, né? O voo livre, eu tentei ligar muito o voo livre com a vida empresarial, né? Por que isso? Porque para você fazer um voo, né, você precisa sempre estar estudando o cenário, né? Então, eu estou falando em voo, estou vendo relevo, estou vendo meteorologia, né? Aquela condição, se está adequada ao meu equipamento, se está adequado ao meu nível técnico e aonde que eu quero chegar naquele voo. Então, planejamento é fundamental, né? E depois agora estou me enveredando aí para os drones, né? Estou aprendendo a voar com drones, estou mais ou menos um ano e meio. Os drones é um desafio muito interessante, porque nós estamos falando em tecnologia, porque a tecnologia embarcada que tem nos equipamentos dos drones é impressionante. Você tem que aprender a edição, de você aprender a editar vídeos, fotos, como tirar melhor fotos, como fazer o melhor take, né? E todo o maior desafio é você fazer a edição dos vídeos. É impressionante com a dificuldade, como você tem que aprender um novo universo, um novo mundo que é com relação à edição, né? Totalmente multidisciplinar. Mas isso é muito interessante, né? Principalmente para quem trabalha com transformação digital, porque transformação digital é uma disciplina completamente multitarefária. Você não olha apenas a tecnologia, né? A gente está falando ali dentro da empresa de cultura, de inovação, a gente está olhando para as pessoas, a gente está olhando para o cenário tecnológico que aquela empresa tem. E você conseguir ter esse olhar amplo para diversas frentes, eu acredito que consiga te ajudar muito nesse foco de olhar para a transformação digital dentro da sua empresa. Mas me diz uma coisa, Marcelo. A transformação digital hoje ela é um desafio operacional para muitas empresas, né? Principalmente quando a gente olha o cenário do back-office, que é a parte de gestão administrativa, financeiro, toda a parte operacional. No seu ponto de vista, quais são os principais obstáculos que você tem hoje no seu dia a dia para você conseguir girar essa transformação digital e fazer com que essa roda continue evoluindo? Olha, eu acho que o maior desafio que você tem numa transformação digital é, primeiro, você tem que entender se aquela transformação digital está dentro do planejamento estratégico da empresa. Na verdade, qual é o planejamento estratégico da empresa? Dentro do planejamento estratégico da empresa, quais são as necessidades, né, que estão sendo identificadas, né, de acordo com a necessidade do seu cliente e evolução da empresa, né,
que você necessita, investir. Né? No momento que você começa a identificar que você precisa investir numa transformação digital, você também necessita do quê? Você precisa ter cultura na empresa. O fortalecimento de cultura da empresa é fundamental para o sucesso da transformação digital. Né? Porque se você não tiver uma cultura forte para fazer uma transformação digital, você necessita de recursos humanos. Então, nós estamos falando lá do ser humano. Né? E a atenção ao ser humano é fundamental. Isso quer dizer o seguinte, que não tem como você fazer uma transformação digital, você não tem como ter a gestão de uma empresa se o RH não estiver ali perto de você. Porque para você conseguir atingir seus objetivos, tem que ter ser humano. Quem conhece do ser humano na empresa? É o RH. Né? Teve uma pesquisa que até fez uma apresentação recente sobre, que é o Índice de Transformação Digital Brasileiro, que é uma pesquisa que é da PwC junto com a Fundação Dom Cabral, né? Anualmente eles atualizam esse índice, e aí essa pesquisa, quando ela é só voltada para a parte de transformação digital, né? Então ela permeia por todos os processos de governança que você precisa desenvolver dentro da sua empresa, toda a parte de cultura que você precisa desenvolver. E aí uma coisa que me chamou muita atenção quando eu olhei essa pesquisa é que quando a gente fala de transformação digital, 90% das pessoas que responderam sobre tecnologias como, por exemplo, eu tenho uma inteligência artificial e minha empresa está passando por uma transformação digital. Eu tenho um processo aqui automatizado e minha empresa está dentro do processo de transformação digital. E é curioso, porque a gente que trabalha com RP e principalmente organização de dados, informações, a gente acaba vendo que você pode implementar qualquer tipo de tecnologia, né, para você construir essa cultura de transformação digital dentro da empresa. Só que você precisa mesmo de um centralizador, né, como se fosse uma espinha dorsal ali dentro do teu negócio para você fazer com que todos os aparatos tecnológicos eles caminhem para o mesmo lugar, como você falou. Você precisa da estratégia. Então, Marcelo, na sua visão, quais tecnologias que têm sido assim primordiais para as empresas assim olharem, e principalmente também para o Menezes Cortes, né, entender assim, olha, a gente está evoluindo no processo de transformação digital por conta dessa tecnologia específica. O que você entende assim como uma tecnologia principal para esse processo? Olha, hoje é fundamental um sistema de gestão de qualidade. Não tem jeito. Né? Porque você precisa ter toda a parte de operação funcionando, como faturamento, né? Integração entre sistemas, né? Para você saber, porque nós temos um universo muito grande, desde a parte da operação, desde a parte da gestão, e além disso você tem que gerar informações para tomada de decisões, que nós estamos falando dos BIs, né? Isso é fundamental para você ter resposta do cenário da empresa, né? Da estratégia. Ela está conseguindo atender a expectativa de crescimento dela. Né? E é justamente isso, né? Quando a gente olha transformação digital, aí você pergunta assim, poxa, transformação digital, sua empresa está fazendo o quê? Meu time está usando ChatGPT. E isso é engraçado, porque até quando perguntam pra gente, né, sobre o que a MXM vem fazendo para inteligência artificial, para alguma tecnologia nova dessas, automatização, robotização de processos, e aí a gente sempre tem um discurso muito consolidado nisso, que é, estamos evoluindo e vamos continuar evoluindo, porque cada dia mais que chega tem uma solução nova. Cada dia que passa, a gente tem uma nova solução no mercado, uma nova oportunidade para implementar dentro das empresas. Mas antes disso, você precisa ter muito bem estruturado todos os seus dados e informações dentro da sua casa, porque se você não tem esses dados e essas informações estruturadas, você não consegue evoluir em nenhuma outra tecnologia emergente que surgir, porque você fica defasado com as informações. E esse ponto que você trouxe, ele é primordial, porque quando a gente fala de empresa, gestão administrativa, financeira, a gente está falando de um resultado no final do mês. E quais são esses indicadores e esses KPIs, né, que você olha no seu dia a dia, que eles conseguem te gerar
tanto uma segurança por você ter passado por uma transformação digital, mas também que te guiam ali para um novo momento daquela empresa? Hoje, uma das coisas mais importantes que nós temos na empresa hoje é o Business Intelligence, né? Então, o que é que nós fazemos? A base do Business Intelligence, que tem nossos indicadores lá, o que é? São os dados, a confiabilidade dos dados, né? Essa base tem que ser confiável, né? E eu não consigo ver hoje, tanto na gestão financeira, como na gestão operacional das coisas que acontecem, na gestão administrativa, se você não tiver um BI muito bem direcionado para o quê? Para a sua estratégia empresarial, né? Qual é a estratégia da tua empresa? Tem um objetivo, vai chegar em algum ponto. E o BI hoje, a nível de informações, ele permite você saber se o teu direcionamento está correto em função das suas decisões que você tem que tomar, o que você tomou, o que você vai tomar. Então, qualidade nas informações, para que você tenha indicadores são vários indicadores, te faz com que você tenha qualidade no direcionamento da sua gestão, né? E quais são, assim, você acredita que os maiores desafios para você conseguir alinhar essa estratégia, né? Tanto tecnológica quanto dessa visão de métricas e KPIs? Eu costumo ver o seguinte, a importância do ser humano. Mais uma vez eu vou falar aqui o seguinte, que você não consegue ter esses processos que geram informações de qualidade se você não tiver o ser humano totalmente engajado e comprometido com a empresa na preocupação dos processos para poder gerar essas informações de qualidade. Por isso que é muito importante a cultura da empresa. Pô, mas cultura da empresa, o que tem a ver com a transformação digital? Tem tudo. Né? Tem tudo, porque se você não tiver a sua qualidade de ser humano trabalhando para você, né? Estamos falando de recursos humanos, o que você vai ter de informação depois ali, por mais automação que você tenha, né? Hoje, o Menezes de Corte é um prédio totalmente automatizado, né? Desde você entra, você sai, no caso aí do Business Core, que são estacionamentos, né? Desde a parte de locação de imóveis, praticamente toda ela foi informatizada, né? Então, você ter essa qualidade e você ter seres humanos competentes, engajados e com a informação e treinamento é fundamental para que essas informações saiam com qualidade para que você possa tomar decisões. Né? Você falou um pouquinho do começo do processo, né? Que é justamente você ter esses fluxos muito bem desenhados e as pessoas Sim. seguindo esses fluxos dentro da rotina operacional delas, dentro do dia a dia delas. Mas como garantir também que essa informação ela seja utilizada, né, como produto no final, como resultado final de tudo isso que foi realizado, de uma forma estratégica e principalmente visando a tomada de decisão? Olha, você tem que avaliar a sua necessidade de informações para a sua tomada de decisão. Vou dar um exemplo. Na parte nossa do financeiro, nós temos que fazer um acompanhamento para poder saber o seguinte, quais são, dentro de uma competência, uma coisa simples, quais são os picos de recebimentos, o pico de despesas, quando eu tenho saldo e quando o sistema me avisa, ó, você tem que fazer aplicação financeira. Este é o melhor ponto que você tem para poder fazer a aplicação dentro do teu saldo. Isso está me indicando, é um indicador que me indica isso daí, é o meu dashboard lá do BI. Ele fala, eu acompanho a evolução dele tudo e tem um alerta, ó, esse é o momento de fazer a aplicação financeira. Você pode fazer que você vai conseguir. Eu estou ganhando dias de aplicação financeira, né? Outros que são importantes, né? Comparativo de principais receitas, aviso de onde você tem que ter uma melhor atenção, feito um alerta, né? Isso tudo não tem jeito. Isso é feito com o quê? Com a qualidade das informações que estão sendo geradas por nossos indicadores, né? Sim, com certeza. E a gente acaba vivendo também um cenário que a gente está praticamente em constante mudança, né? Hoje, a cada
semana, não vou nem falar dia, porque não está tão forte assim, mas a cada semana, a cada quinzena, mês, a gente tem acordado e se deparado aí com uma série de mudanças no cenário fiscal brasileiro, a reforma tributária, né, já aprovada, mas caminhando aí para as discussões mais técnicas, né, de como que ela vai ser realmente executada, e todo esse cenário que acaba impactando, a gente entende que vai impactar completamente o cenário financeiro das empresas. Vai impactar caixa, vai impactar tributo, vai impactar uma série de coisas. Como que essas mudanças regulatórias que tem, não só reforma num âmbito mais geral, né, que vai impactar todo mundo, mas às vezes uma mudança ali num órgão regulador do segmento, dentro ali do modelo de negócio que você tem, impacta, né, toda essa sua vivência dentro das áreas de gestão administrativa e financeira da empresa. É um desafio, né? Porque praticamente ainda tem muita dúvida com relação a isso. E aí a gente começa pela base, primeiro, de você ter um sistema de gestão que esteja acompanhando toda essa necessidade de transformação da parte fiscal, né? Isso não tem jeito, não tem nós como gestores dentro da empresa acompanhar isso o tempo todo, não tem como. Então você tem que confiar nos seus parceiros, desde no seu parceiro lá da parte contábil, fiscal, que tem que estar up to date a nível de acompanhamento do que pode acontecer, e o sistema de gestão, principalmente o sistema de gestão, que tem que estar acompanhando e evoluindo e saber onde está e o que tem que fazer, né? As surpresas ainda que estão por vir, né? Então, é fundamental essa parceria de qualidade, não tem jeito. Eu ia fazer uma brincadeirinha agora, que era te perguntar, e você confia na MXM? Mas é impossível falar que não, né, Marcelo? São quantos anos? Olha, desde 98, essa relação aí, Menezes Cortes e MXM, nós temos aqui vários desafios, né, de crescimento, de evolução tecnológica, né? Às vezes de problemas que acontecem, porque não tem perfeição, mas tem a busca por qualidade. Isso é que é importante, você perceber que você tem um parceiro e que ele está preocupado em evoluir e te atender. Né? Uma coisa que eu gosto de falar que é o nível de consultoria da MXM, das pessoas que nos atendem, é uma coisa fabulosa. Você percebe uma dedicação muito grande à frente do seu cliente. Elas realmente se preocupam com o cliente que elas atendem, né? Muito bom ouvir isso, né? E a gente estava agora recentemente, você foi um dos nossos convidados, a gente teve um evento de 10 anos do RP da MXM, né? O MXM Web Manager, que é o nosso produto hoje principal dentro de casa. E o RP, ele estava fazendo 10 anos, embora a MXM esteja aí completando 35 anos, né, nesse ano de 2025, mas o nosso RP no modelo SaaS 100% web está fazendo 10 anos esse ano. E aí, quando o nosso CTO, né, o Rafael Terra, ele apresentou toda a evolução, né, tecnológica do RP, a gente consegue perceber o nível de comprometimento que a empresa tem, né, na evolução constante tecnológica, em entender qual é o futuro da tecnologia, entender quais são os próximos passos, entender o que vai impactar de forma positiva nos clientes, o que vai talvez impactar de forma negativa, que não vale a nossa atenção no momento que a gente está. Então, a gente ter esse cuidado de fato, não é porque eu sou uma MXM, mas eu ouço muitos clientes falando sobre isso, e assim, isso de fato é algo que eu acho que nos aproxima muito, porque a gente tem essa preocupação de ouvir, de estar próximo, de entender o que está acontecendo, de melhorar, e eu acho que é isso, assim, a gente pega o problema como se fosse nosso, literalmente, e a gente vai buscando sempre essa melhoria constante. Mas a gente sabe que a MXM teve essa evolução, né, nos últimos 10 anos. Ainda tem muita mudança tecnológica para vir, né? Mas, assim, nos próximos anos, o que você enxerga no quesito tecnológico que mais vai impactar a realidade que a gente vive hoje dentro das empresas?
Não tem como deixar de falar em inteligência artificial, né? Esse é um recurso, eu acho que está engateando, né? A gente olha assim, não tinha nada um tempo atrás, e de repente você começa a ter uma relação com a inteligência artificial que está em tudo, praticamente está em imagens, está em processos, está no tipo assim, você pode ter um secretário te apoiando, sendo uma inteligência artificial, e ali te apoiando. É uma evolução enorme, e que nós estamos ainda aprendendo ainda isso, né? Qual é a relação, até onde nós podemos, qual é o limite entre a inteligência artificial e o ser humano, né? Qual vai ser esse limite? Não sabemos, né? Porque estamos engateando, está iniciando agora. Daqui a 10 anos, como é que vai estar a inteligência artificial? Né? E os sistemas de gestão eles vão estar muito próximos deles, porque não tem como você ter um sistema em que trabalha com dados, em que trabalha com processos, você não ter lá a inteligência artificial apoiando isso. Né? É uma coisa que pode acontecer, eu acho que isso daí até acho que foi o Igor que falou comigo, o Alain, que eles estavam fazendo um robozinho, né, que estava avaliando todo o processo, ele startava o processo e acompanhando e indicava para eles que tinha um problema. Né? Isso já é um viés para a inteligência artificial, né? Está longe demais de estar lá. De fato de você ter um apoio em que o teste de um processo que está sendo corrigido, está sendo evoluído, e você ter alguma coisa que te diga que aquilo tem problema, o quanto de tempo agiliza de uma mão de obra da área do pessoal de desenvolvimento, né? Não, e de fato, assim, as frentes de inteligência artificial, elas são gigantescas, né? Não necessariamente, hoje eu sei que o mais conhecido é ChatGPT, são os chats de uma forma geral, né? Copilot, enfim, todas essas ferramentas. E a gente sabe também que a maior utilização da inteligência artificial ainda é muito por meio de mensagem, né? Conversa, então é que você abre o chat, você coloca o que você precisa, ele busca uma informação no banco de dados deles. Mas existem muitas outras coisas que são inteligência artificial também e que a gente não faz ideia, né? E que eu me coloco como leiga na parte de tecnologia, né? Assim, eu tô na MXM, uma empresa de tecnologia, a gente debate muito sobre, mas quando a gente vai olhar assim na unha quais são todas as soluções que existem sobre IA, quem sou eu, vindo da área de comunicação e marketing, para conseguir entender todo o cenário tecnológico que tem a IA, né, para as empresas. E principalmente nesse quesito de a gente tem IAs generativas, a gente tem IAs robóticas, a gente tem uma série de formatos que acabam impactando diretamente o que aquela empresa necessita. Então, existem IAs que são completamente físicas, digamos assim, que elas pegam informações físicas. Existem IAs que você fica no âmbito apenas de recebimento de fluxo de dados e ela pensa, né, ali completamente com você. Então, tudo isso que a gente vive hoje, de fato, ele vai ser completamente mudado daqui a alguns anos com a inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo para você, parte de drones. Né? Você tem um drone, praticamente a palma da sua mão, ele pode chegar a 20 quilômetros, você pega, você vai voando, vai pegando, vai fazendo voo com drone, quando dá mais ou menos 12 quilômetros, ele perde sinal. Ele simplesmente não tem mais contato com você. Aí tem uma solução a nível de inteligência artificial do drone chamado Return to Home. Ele entende que perdeu o sinal com o piloto e ele sozinho ele retorna para o local que ele decolou. E desviando, que tem drones que tem sensor, e desvia de obstáculos e vem e pousa na sua mão. É um negócio fantástico. Esse nível de inteligência artificial, né? É uma outra área que tem de inteligência artificial. Né? E é um assunto muito fascinante, né? A gente estava até brincando aqui no último podcast, um podcast com o Rafael Terra, que é o nosso tio, e a gente estava comentando que ia ser precisa de um episódio só para falar disso, e olha lá, acho que cabem 5, 10 episódios só para falar sobre inteligência artificial. E a gente brinca, né, que o fundador da MXM, o antigo CEO, ele chegou a fazer uma palestra no RP Summit, que é um dos maiores eventos de RP que tem hoje no Brasil,
e na América Latina também, e ele estava comentando que o RP, em algum momento, ele não vai mais existir, né? O que você olha da carinha do sistema, daqui a pouco vai ser completamente interativo, né? Como se fosse literalmente um chat de mensagem. Você vai pedir, o sistema vai fazer, porque o caminho que a gente está tendo tecnológico é justamente para chegar num nível de automação, de recurso, que quanto menos intervenção tenha do usuário, melhor será, né, para aquele processo andar de forma contínua, fluida e minimizando todas as chances de erro. Então, isso de fato vai impactar muitas mudanças. Mas, Marcelo, quando a gente fala do setor imobiliário, como que você entende assim as tecnologias ali dentro do seu setor, lá dentro do Menezes Cortes? Você comentou um pouquinho que o Menezes Cortes ele é totalmente automatizado, né? Você pode dar alguns exemplos para a gente? Eu fiquei um pouco curiosa. Como são essas automatizações, como que elas funcionam, como que isso retorna de informação para dentro do RP? Só um breve. Vamos pensar no seguinte. Primeiro, isso daí é uma coisa bem básica, né? Todos os contratos que nós temos de locações, elas são dentro do sistema, né? E todas elas têm a parte de faturamento, que gera esse faturamento, que tem determinada data de vencimento, depende do contrato. Isso pega e gera os boletos que vão para o banco acompanha, pega, faz a baixa, recebe os pagamentos, devolve para o sistema, né, e você vê que aquele cliente pagou. Isso é um tipo de automação. A gente pensar é um tipo de automação que a gente pensa assim, pô, mas é tão básico isso daí, isso normalmente é a expectativa que a gente tem isso, mas se você pensar o nível de passos que você tem, desde o faturamento, até para você poder receber que o teu cliente pagou, que está em atraso e que precisa haver uma comunicação para isso tudo de forma automática, né? Algumas a gente chega até parar antes de enviar para tomar uma decisão para poder enviar essa comunicação para o cliente. Depende, às vezes, do perfil. Mas você chega ao prédio, vamos lá, você é uma mensalista, você tem teu cartão, você tem um determinado andar, você vai pegar, você vai apresentar, vai entrar, vai estar prestes a entrar, o sistema identifica que você é cliente, abre a cancela para você, você sai, depois na volta você pega, você passa a identificação, o sistema vai identificar você e vai liberar a tua saída. Mas é só isso não. O que é que o sistema identifica? Quantas vagas você tem? Eu tenho 2 vagas. Tá legal, você tem 2 vagas. Você vai entrar com o terceiro carro? Não, você não vai entrar com o terceiro carro. Você vai até ter que interfonar, vai solicitar para poder você ter entrada, mas o sistema não vai permitir você entrar. Na saída, se no momento que você tem uma pessoa da vaga que sai com o veículo, vai liberar a entrada do veículo, porque você tem uma pessoa que saiu. Isso é uma automação do controle que você tem lá dentro do sistema. Com relação à parte de imóveis, de locação, né? Toda a nossa integração que nós temos com parceiros, né? Que indica que aquele imóvel está apto a ser locado ou está ocupado, né? Então, nós temos uma comunicação disso, gerando relatórios para o nosso parceiro, né? Mas algumas coisas... Você tem desde a automação de elevador... essa coluna aqui, precisamos já estar com movimentação mais no prédio, você precisa botar o elevador para trabalhar com outra coluna, então isso é na parte da administração, é um tipo de automação, né? Então, são vários. Não, mas é isso. Bom, a gente está chegando aqui ao fim. Para a gente fechar, assim, eu queria que você desse uma mensagem para as empresas que estão nesse processo de transformação digital, principalmente dentro da área de back-office. O que você
falaria, assim, genuinamente dos desafios que você já teve e dando dicas para talvez as pessoas não passarem ali pelos mesmos gargalos que você já teve, assim. Fica à vontade para dar a dica que você entender que faz melhor sentido. A transformação digital é uma coisa importantíssima. A identificação de um determinado problema que você tenha na empresa, no teu processo, só identificar ele não é o suficiente. Você tem que saber o quanto de engajamento tua equipe tem, o quanto de qualidade técnica essa equipe tem, né? Para você saber qual o nível de utilização, qual o nível de necessidade de atualização desse processo que você, né? Isso faz com que você acaba indo lá de novo, lá por recursos humanos, que você tenha qualidade, engajamento do teu time, né? Além do engajamento, você ter certeza que você tem um comprometimento do teu time, né? Que você consiga saber que você tem um time que está totalmente apto a fazer uma mudança de tecnologia. Se está lá batendo certinho com o teu planejamento estratégico, né? Eu acho que a transformação digital, os maiores desafios são esses, de você identificar o problema, você saber o quanto de investimento você vai fazer, se você está fazendo investimento contínuo para isso, se o teu time está apto para poder fazer essa transformação, se a comunicação dentro da empresa está acontecendo, se teus funcionários estão engajados, porque não adianta você fazer uma transformação, mas aí tem o efeito Gabriela lá, né? Síndrome de Gabriela. Olha, eu não quero mudar. Eu estou muito bem aqui com esse processo aqui. E essa síndrome de Gabriela faz com que você tenha dificuldade de você colocar uma inovação dentro da empresa, né? Então, acho isso é uma coisa muito importante identificar. Quem é o meu time, como é que está a cultura da empresa, quais são os processos, esses processos que estão necessitando realmente atende o meu cliente está sendo afetado, né? E a estratégia da empresa, onde que eu quero chegar. Eu acho que é esse o ciclo principal aí, né? Olha, Marcelo, muito obrigada pela sua vinda. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do podcast. Transformação digital é um tema que muita gente se interessa. E todas as áreas hoje em dia, de todas as empresas, de todos os segmentos, precisam estar um pouquinho atentos, né, no tema de transformação digital. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Com certeza teremos oportunidade de fazer novos episódios, de explorar mais temas, mas é isso. Tá bom? Muito obrigada. Valeu, muito obrigado pelo convite, tá? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim a mais um episódio do Pod MXM. Muito obrigada. Ativem o sininho, deem um like e acompanhem todas as plataformas digitais. O Pod MXM está disponível no YouTube, Spotify, Deezer ou na sua plataforma de áudio favorita.